Graça e paz, bom dia, Deus a todos abençoe. Estamos falando de espiritualidade, de fé, de esperança e de perseverança, falando de uma vida de comunhão com Deus, o Senhor, nosso Pai. E queremos falar dos motivos, das razões pelas quais nós devemos acreditar, manter viva a fé, manter viva a esperança, a confiança de que é possível. Não é uma teoria que se abstrai de livros, de matérias, de ficção religiosa. Espiritualidade, vida cristã, vida em Cristo, é a verdade a nós declarada pela palavra de Deus. É a condição normal, pelo menos deveria ser, da vida daquele que foi resgatado do poder do pecado, daquele que encontrou em Cristo a certeza da vida eterna. Não é um tema novo. É o mesmo tema, é a mesma verdade bíblica exposta sob uma perspectiva de visão integral da pessoa em Cristo Jesus, de quem realmente somos, de quem podemos e vamos nos tornar em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Muitas pessoas, depois de um breve começo, acabam se desesperando, se cansando ou desistindo. O cansaço é normal. As aflições, as tribulações da vida também são normais e também é algo que nós devemos estar preparados para enfrentarmos. Esses incômodos, essas emoções, esses sentimentos, não ocorrem somente na perspectiva de vida espiritual, de vida cristã. O ser humano tem uma tendência à acomodação. O ser humano tem uma tendência a se acomodar. Não, para mim já está bom, já estudei, já li um capítulo inteiro, um livro inteiro, a Bíblia, para mim tá bom, mais que isso não precisa, não interessa. Não é essa a perspectiva, não é essa a apresentação que a Escritura, que a palavra de Deus nos apresenta. Porque tal qual a vida natural, nós nascemos e crescemos, atingimos a maturidade, na vida espiritual também. A diferença é que nesta vida partiremos na morte. A vida espiritual, a vida eterna, a morte é um passo definitivo para um processo de vida infinita, de viver eternamente, na, com, na comunhão, na presença de Deus, vivendo no amor de Deus. Mas o desânimo é normal, o cansaço é normal. A ideia de que, besteira, vou seguir minha vidinha do jeito que eu sempre vivi, que tá bom, cada um vive como julga conveniente. Agora, a partir do momento que nós estamos dispostos a refletir sobre um tema, nós devemos manter uma coerência com o tema e com a perseverança necessária em função de que as nossas reflexões, a nossa explanação seja capaz de produzir ou surtir o efeito desejado, imaginado, que é o que a palavra de Deus declara. Então, por que seguir em frente? Manter a fé, a esperança. Não é só na questão da temática espiritualidade, da vida em Cristo Jesus, da fé em Cristo Jesus. Nisso tem um texto que eu gosto muito, é um texto que sempre eu tenho comigo, né, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Lucas tem um longo primeiro capítulo aqui com 80 versículos, né, falando de Jesus Cristo, do seu nascimento. E quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e informou que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Messias, né, no Espírito, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? E por isso o ente santo que nascerá será chamado, por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Maria correspondeu às expectativas.
né? Maria não decepcionou a confiança que Deus depositou nela. Convocada para essa grandiosa e maravilhosa missão, a jovem apresentou-se como um combatente. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Na Bíblia é a fala daquele que se apresenta para uma missão que pode colocar em risco a própria vida. É aquele que se dispõe, né? José, quando o pai chamou para saber dos irmãos, quando Jacó chamou, ele chega dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. É uma apresentação, eis-me aqui, é uma entrega total a um propósito, a uma missão dada por Deus. Maria não decepciona. E o anjo diz uma coisa que, que eu sempre guardei comigo, né? Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nas outras versões aqui, nós temos a mais conhecida como porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Graças a Deus por essa palavra. E que Deus abençoe a nossa meditação nesse sentido. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus nenhum obstáculo prevalecerá naquilo que ele se propôs a realizar. Porque não há absolutamente nada que seja objeto de impedimento para o agir e para o mover de Deus. Aí nós falamos, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, aí a pessoa se questiona, então por que eu me sinto assim? Por que eu não me sinto confortável, não me sinto bem? Por que o entusiasmo passa? Por que aquela alegria passa? Porque é passageiro. Porque é da nossa condição, porque é da nossa natureza. Nós já falamos de emoções, de sentimentos. A busca por um equilíbrio, por uma estabilidade, passa pela consciência de que nós não podemos confiar absolutamente naquilo que sentimos. Os nossos sentimentos não são confiáveis. Não são confiáveis. Sentimentos e emoções, eles são instáveis. Eles oscilam. Ontem estávamos tomados de uma grande alegria, numa expectativa. Hoje estamos entristecidos, mas isso não muda, não pode mudar, não deve mudar a nossa convicção, a nossa disposição, o nosso compromisso. Porque tal qual na vida, no seu trabalho, eu sei o que é isso, 30 anos ou mais naquela, 35, 30 e tantos anos, 40 anos, naquela atividade, cansado, mas trabalha. Às vezes o corpo não está bem, mas trabalha. Por quê? Porque é importante. Porque faz sentido trabalhar. Porque dali você extrai o sustento para a sua vida, para a sua família. Como fruto do seu trabalho, você recebe os recursos para continuar vivendo, para manter a sua dignidade de pessoa, a sua dignidade como cidadão, como homem, como mulher. Como fruto do seu trabalho, você tem a consciência de que você está contribuindo, ajudando a edificar, a construir uma sociedade, mantendo-a funcionando, mantendo as instituições funcionando. O trabalho é uma atividade boa, necessária, fundamental. Ter uma ocupação, ter algo em que expressar os seus dons, os seus talentos, as suas expectativas. Através do seu trabalho, você se relaciona com outras pessoas, você conhece outras realidades, você cresce, você amadurece. Ah, mas tem gente que não quer trabalhar, prefere ter uma vida voltada, mas desenvolve uma atividade. Desenvolve uma atividade num ambiente, no mundo, em que se busca aí uma igualdade de direitos, pelo menos, né? As mulheres podem trabalhar. Podem, claro que pode. Claro que pode. Qual o problema de se trabalhar? Nós existimos numa sociedade que nós esperamos que as pessoas
tenham as melhores decisões em relação ao respeito, em relação à harmonia, em relação à paz, a mulher pode trabalhar. A mulher trabalhando, ela se sente respeitada como pessoa, como indivíduo, como cidadã, como mãe, como esposa. Ah, mas se não quer trabalhar, quer ficar em casa cuidar dos filhos. Mas é um ofício, é uma atividade, é uma dedicação. Não está proibido, não é proibido que a mulher dedique-se a fazeres que eram chamados domésticos, mas que não é a questão da casa em si, né? É a questão de ser a estrutura, né, dos filhos, de ser a presença, né, contínua na vida dos filhos, o apoio ao marido. Isso é uma decisão que cada pessoa toma, que cada casal, cada família acaba tomando. Então, impor uma condição, uma situação, não é a nossa ideia, não é a nossa perspectiva. Mas eu estou falando de que, como na vida, no dia a dia, nós somos impactados por situações que nos trazem angústia, aflição, desespero, diz, ah, eu vou abandonar esse serviço, eu não aguento mais essa rotina, isso está me matando, eu não estou me sentindo bem com isso, eu não estou conseguindo me realizar. Quantas vezes não passa pela mente da pessoa, será que eu tomei a decisão correta? Né? Será que realmente eu sou compatível com essa atividade? Será que porque hoje em dia o sentimento de inadequação é um sentimento muito forte, mas ele é um sentimento. Numa sociedade coisificada, né? Numa sociedade em que não vê indivíduos, numa sociedade em que não é capaz de enxergar a alma, uma sociedade que não enxerga o espírito, as pessoas, os indivíduos são tratados como objetos, objetificados, é como se fossem coisificados. A pessoa é tratada como a função que ela desempenha, como se a sociedade fosse uma máquina, um mecanismo, e nós fôssemos apenas peças de uma engrenagem. Você vê, assiste à televisão a questão da atividade, da função, né? Ah, o mototaxista matou a esteticista. O jornalista foi apedrejado pelo professor na manifestação militante, né? Não há o respeito ao indivíduo, o homem, a mulher, a pessoa humana. Porque coisificar é mais fácil, objetificar é mais fácil. Atribuir funções, não, você está falando além do que convém, porque a sua função aqui é só essa. Você está aqui só para desempenhar a sua tarefa. Como que no seu compromisso, no seu comprometimento com as suas responsabilidades, sejam elas quais forem, você é uma pessoa maior ou menor, a sua mente é mais ou menos respeitável, a sua opinião tem maior ou menor valor, alguma relevância ou nenhuma relevância dada a função que você ocupa. Como que só fosse possível pensar, raciocinar, considerar a realidade da vida para alguns pequenos grupos de pessoas supostamente eleitas ou ungidas ou devidamente treinadas para esta ou aquela atividade de pensar e refletir e decidir e empurrar goela abaixo para todos os demais. Pensamentos dessa natureza também invadem a sua mente, a sua vida, na, na vida espiritual, na temática da religiosidade cristã, da espiritualidade cristã. Ah, mas o que você está falando aí, o grande mestre não concordaria. E nós com o grande mestre? Ele viveu a vida dele, nós estamos expressando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso amor em Deus e a nossa devoção a Deus, o nosso amor ao Todo-Poderoso. O grande mestre, o grande isso, o grande aquilo,
o famoso fulano ou o famoso ciclano, se ele viveu uma vida de comunhão, parabéns para ele. Parabéns. Mas analisando com calma, não fez mais do que a obrigação de todo cristão. Ah, mas ele dedicou 30 anos, tudo bem, 40 anos, 50 anos, 60 anos. E você que tem o seu trabalho, a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, você está dedicando o que para Deus? Não é a sua vida também? Não são esses 15 anos, 25 anos, 50 anos, 75 anos? A sua vida, a expressão da sua fé? O seu viver não expressa os seus anseios, as suas expectativas, a sua confiança, a sua perseverança? Então, podemos sim, devemos sim. Precisamos ter as nossas mentes abertas à realidade de que espiritualidade nunca foi uma proposta de isolamento, ou de uma vida como se fosse de um eunuco ou algo do gênero, uma vida de negação de sentimentos, de emoções, nada disso. Espiritualidade envolve a submissão de todo o ser do homem, da mulher, do indivíduo, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Por isso, como foi dito a Maria, pelo anjo, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nada que lhe seja impossível. É isso que eu estou falando. Não é a sua profissão que é um impedimento. Não é o seu casamento que é um obstáculo, um impedimento. Não são seus netos ou seus filhos, não é o seu marido ou a sua esposa, não são as boas decisões nem as más decisões que você tem tomado ao longo da sua vida. Nada disso deve ser um obstáculo ou um impedimento. Por quê? Vamos às razões da esperança, da perseverança, da fé. As razões pelas quais devemos realizar essa entrega contínua, esse entregar-se de si para Deus, esse caminhar. Você pode chamar o primeiro passo de esperança, o segundo de perseverança. Ao dobrar os seus joelhos, se é que você tem saúde para dobrar os seus joelhos, você pode chamar um de perseverança e o outro de esperança. É assim, o dia a dia. O dia de hoje você pode chamar de perseverança. O dia de amanhã de esperança. Você pode nomear a sua vida, você pode nomear os seus atos em conformidade ou de acordo com aquilo que a palavra de Deus expressa, para que a verdade de Deus vá se tornando parte da sua vida e do seu viver. Nós não somos mais escravos do pecado. Nunca disse e nunca direi que nós estamos isentos de pecar. Mas a palavra de Deus fala que nós não somos mais escravos do pecado. Nós quem? Nós que estamos em Cristo Jesus. Paulo, na sua carta aos Romanos, aqui aos 6 e 7, ele diz assim: Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele referindo-se a Jesus Cristo, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Essa linguagem, essa rica linguagem do apóstolo Paulo, tem o objetivo exclusivo de dizer que o cristão não é mais escravo. O senhorio do pecado sobre as nossas vidas foi extinto. Ele fala do corpo do pecado, morreu, ele fala, querendo dizer que a nossa natureza atrelada ao pecado, quando está totalmente submetida ao poder do pecado, não existe mais. Mas nós não mudou o nosso corpo, não mudou o nosso ser. A nossa mente, a nossa capacidade de enxergar, de pensar, de viver, ela precisa ser renovada, transformada.
é algo que Jesus fez por nós, mas nem sempre nós conseguimos reconhecer nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa mente precisa ser transformada, precisa ser renovada. Por isso que Paulo fala aos Romanos lá 12, 1 e 2, que é a temática dessa expectativa de perseverança de fé, que nós devemos nos transformar ou sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos construir uma consciência com consistência, fundamentada no, na palavra de Deus, no agir de Deus, no Espírito de Deus. E esse é um processo que exige dedicação. Que tipo de dedicação? Constante. Espiritualidade é uma decisão por viver em conformidade com aquilo que se crê. É uma proposta de vida. É um projeto de viver. É uma decisão de viver de acordo com a palavra de Deus. Ainda Paulo, aqui no 14, ele ainda fala: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Não poderá exercer domínio como um senhor exerce domínio sobre o escravo. É isso. Mas não está dizendo que nós somos isentos de pecar ou de errar, que nós somos isentos à influência do pecado ou à presença do pecado. Não. Isso permanece. E contra isso, nós devemos lutar. Mas não só lutar contra isso, mas também nos empenharmos em desenvolvermos um caráter, uma personalidade, uma motivação que expresse a vontade de Deus e a palavra de Deus. Do contrário, essa vida de lutar, de lutar, de lutar, uma hora você vai levar uma na ponta do queixo e vai cair. É o que acontece na vida de muitos. Por quê? Está só lutando, não está vivendo. Esqueceu também que a palavra de Deus fala que nós podemos confiar em Deus, que nós podemos descansar em Deus, que nós devemos repousar em Deus, que nós devemos levar a Ele constantemente todas as nossas sobrecargas, todas as nossas aflições e angústia, porque levou um cruzado na ponta do queixo ou um direto aí no nariz e caiu. E o pecado está lá pulando, alegrinho, contente. Porque descuidou da verdade. Há perigos, mas há mecanismos, ferramentas e decisões a serem tomadas para que o fracasso ou a queda, o obstáculo, não seja uma constante, tão constante assim, na vida daquele que crê. Aos Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, 20. Vejamos o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. A mente do apóstolo é uma mente extraordinária, fantástica. O poder de decisão dele, o nível de consciência, de dedicação dele é extraordinário, é fantástico, porém é humano. Porém é totalmente humano. Nós vemos o que a mente humana é capaz quando ocorre a dedicação, quando ocorre o compromisso. Você vê na política. O sujeito se comprometeu e por uma questão dele, de foro íntimo, ele permanece fiel àquele compromisso que ele estabeleceu, tudo desmoronando, e ele fala: não, eu assumi esse compromisso, eu vou honrar até o fim. Pessoas fizeram coisas terríveis por conta dos seus compromissos, do seu comprometimento. E fizeram coisas incríveis e maravilhosas. Feitos maravilhosos, feitos incríveis. A humanidade realizou através de pessoas que decidiram se dedicar a algo. Hoje nós temos aí a aviação moderna, nós temos a indústria aí, a ciência aeronáutica, aeroespacial,
Nós temos aí a navegação que evoluiu, as grandes embarcações que transportam toneladas e toneladas e toneladas de alimentos, de tudo. Nós temos máquinas e mecanismos que foram desenvolvidos, abençoar a vida de muitos, porque algumas pessoas decidiram se dedicar àquele tema. Então, na questão da espiritualidade, abandona a ideia de empolgação. Porque quando nós falamos de oração, nós falamos 15 minutos, meia hora. Não adianta você falar, eu vou começar orando 4 horas por dia, 6 horas por dia. Tá, não vai durar muito. Não é inteligente, não é interessante, não é nem saudável. Porque espiritualidade envolve a oração, mas não é exclusivamente oração. Ah, então eu vou jejuar 21 dias. O pessoal pega alguns textos da Bíblia, 21 dias. Tem a turma dos 7 dias, dos 21 dias, dos 30 dias, dos 40 dias. Ah, eu vou jejuar 40 dias. Tá, jejua. Vai ser útil? Não. Nem é inteligente. Não é necessário. Não é necessário, mas Jesus Cristo, você não é Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo. Ah, mas você não é Moisés. Nós temos a nossa vida, a nossa realidade. Ah, eu vou memorizar a escritura. Tá. E depois? E enquanto memoriza? Envolve um certo tempo. Algumas pessoas têm uma maior facilidade para memorização. Algumas têm, eu sei de algumas pessoas que têm uma memória fantástica, né? Ali na ponta da língua, o sujeito viveu para memorizar. Mas não é o objetivo a memorização. A memorização, o estudo, a meditação é um dos mecanismos, das ferramentas que devem fazer parte da sua vida espiritual. Então envolve a oração, a meditação, a leitura, mas envolve viver. Envolve viver integralmente. Envolve ser pai, envolve ser marido, filho, irmão, genro, cunhado. Não é negação da vida, é aceitação da vida, dos limites aos quais estamos humanamente impostos e de uma disposição com base na palavra de Deus de que para Deus não haverá impossíveis. Então, ainda que na limitação de tempo, de espaço que você tenha ou usufrua, será suficiente. Será suficiente para que a sua vida expresse de maneira adequada a sua fé, o seu amor, o seu compromisso com Deus. Primeiro, porque não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem o domínio, não tem o poder. Nós podemos resistir ao pecado. Nós podemos resistir pela fé em Cristo Jesus e buscarmos uma vida de conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Nós não só fomos libertos, como Deus também nos garante vitória. Deus nos garante que nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado em qualquer tentação ou provação. É uma garantia dada por Deus. Ah, então por que muitas pessoas? É o que nós temos falado. Esqueça a multidão. Esqueça a multidão. Esqueça a estatística. Esqueça os fatos e vidas que fracassaram. Porque elas podem ser restauradas, podem ser renovadas. Não compete a nós julgar o servo alheio. Compete a nós tomarmos a decisão de recebermos o poder para vencermos
naquelas situações em que outros possam ter falhado, mas isso é a vida do outro, não é a nossa vida, não é o nosso viver. E outra, o fracasso do outro não pode ser justificativa para a desistência, para o desânimo. Paulo, no capítulo 8, 31, o apóstolo fala: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Está falando da vitória pela fé em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo, o pecado, o diabo, os demônios, o cansaço, o medo, a fome, tudo será contra nós. Porque a palavra de Deus declara que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. O apóstolo Paulo não está aqui cantando vitória de que não há inimigos. O apóstolo Paulo está contemplando a verdade de que em Jesus Cristo obtemos poder para vencer. Eis aqui o homem que foi decapitado. Eis aqui o homem cuja vida foi de sofrimento e perseguição, mas ele se alegrou. Ele se alegrou porque sabia o quê? O que o aguardava na eternidade ou para a eternidade. Se a nossa fé não vai além desta vida, ela acaba se tornando inútil, ela não é fé. Se a nossa religiosidade está presa a feitos, fatos e acontecimentos para esse período de finitude humana, ela não serve para a vida eterna. Se a nossa espiritualidade é com vista à finitude humana, a temporalidade dessa vida, ela não é espiritualidade, ela é espiritualidade terrena, ela é espiritualidade mundana, ela é religiosidade humana. Nós precisamos ter essa visão da eternidade. Pela fé, contemplarmos que o lugar onde Jesus está é o melhor lugar para nós. A nossa vida deve refletir a nossa confiança de que o céu é o nosso lar. O céu é o nosso destino. O céu é o lugar onde Deus está. Quando Cristo vir implantar o seu reino, agora é a terra, é céu. Isso aqui tudo se transformará em céu. Tá? O debate de se é céu, se é terra, que a palavra de Deus é que vai se tornar céu. E nós não sabemos o que é o céu. Nós temos a informação da palavra de Deus, mas nós não temos a experiência. Não tem, é pela fé. Nós temos a expectativa, a esperança. E nisso nós perseveramos. Porque céu é o lugar onde Deus está. E onde Deus habita, não há sofrimento mais. Por isso que a palavra declara lá na frente, no Apocalipse, que o Senhor Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E Paulo continua falando: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará ou quem nos condenará é Cristo Jesus, que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por seu povo. Eu sei que a essa altura da vida, a essa altura da caminhada, essa altura da jornada cristã, pode ser que você já tenha visto uma multidão de acusadores, de detratores, de pessoas querendo o mal, a destruição, falando isso não vai dar certo, isso tudo é besteira, isso é conversa fiada, nada disso acontece. Ah, deixa isso pra lá, vem pra cá, igual o samba, né? Não tenho nada contra samba, eu gosto de samba. Isso é besteira, isso é fantasia. Eu creio que não, porque a palavra de Deus através do apóstolo Paulo
Ele deixa clara a confiança de que ele enfrentava as perseguições, as angústias, as dores, o abandono, o desprezo. E uma palavra ousada, é Deus quem me justifica. É Deus quem me justifica. É Jesus Cristo quem morreu e ressuscitou por mim. É Cristo Jesus que luta por mim, que vive por mim. Ele fez tudo o que fez por mim. Ele se apropria da verdade do Evangelho. Por todos os homens, por todos aqueles que creem. Eu sou aquele que crê. Foi por mim. Deus estava pensando em você. Deus estava pensando em mim. Foi por nós. E Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo? Que poder há no universo que pode nos separar do amor de Jesus Cristo? Aí ele começa a enumerar. Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome ou nudez? Ele decide não, nada, ainda que tudo isso me sobrevenha, ainda que tudo isso seja jogado, lançado sobre a minha vida, eu não permitirei que nenhum desses poderes, dessas forças, eu não permitirei que nenhum desses fatos, acontecimentos, me separem do amor de Deus em Cristo Jesus. É uma decisão. Deus me ama. Deus te ama. Mas não tem mais. E ponto. E é isso. Vale a pena acreditar, vale a pena perseverar. É valioso seguir adiante. Esqueça. Abandona, perdoa. Ah, você não sabe o que eu passei. Eu sei o que você passou. Você passou o que todos aqueles que creem têm passado. O que aconteceu na sua vida aconteceu na vida de muitos outros e continua acontecendo. Você não está sozinho na dor e no sofrimento. Não é a única pessoa que foi enganada, traída, amaldiçoada, difamada. Isso tem acontecido, continua acontecendo em toda a cristandade, em todo o cristianismo, em todo o corpo de Cristo. Pancadas, pauladas, açoites. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas pelo matadouro. A certeza da morte, a expectativa da morte, a ansiedade outrora causada pela finitude da vida se foi. Que venha a morte. Que venha a morte. Esse que é o apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, o teu poder? Porque o meu Deus me garante a ressurreição, ou seja, aquele que me libertou do poder do pecado também me liberta, me livra da morte, do poder da morte. Não há poder nesse universo que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a altura, aqui o 38, portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A dor me aproxima de Deus. A saúde me aproxima de Deus. A riqueza me mantém firme em Deus. A pobreza me mantém firme, confiante e dependente no meu Deus. A saúde me leva a louvores de alegria, de gratidão a Deus. A enfermidade me lança aos pés do meu Senhor, confiando
de que Ele tem a cura para a minha vida, ainda que a morte me sobrevenha, eu tenho a certeza da vida eterna, da ressurreição daqueles que creem. A minha vida na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, é viver unido a Deus pelo amor a nós declarado, experienciado, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Por que perseverar? Por que seguir adiante? Por que estabelecer uma proposta dessa? Por que aceitar o desafio? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque não somos mais escravos do pecado. Porque recebemos poder para vencermos o pecado e a morte. E temos em Jesus Cristo também o nosso advogado. O nosso advogado. O comentarista fala em caso de fracasso. Eu digo, nos casos de fracasso. Nos casos de fracasso. Nos casos de fracasso. Porque nós devemos aceitar a palavra de Deus como ela está. Você pode dizer aí, gritar. Um colega meu, uma época, a gente falando sobre esse assunto de corrupção, isso e aquilo, e concordando, falei, olha, até aqui eu eu sou honesto, tenho sido honesto, tenho guardado a minha integridade. Então, se alguém peitar, eu subo na mesa, faço um discurso, eu tenho guardado a minha integridade. Se outros não tiveram, também não critico. Porque nunca aconteceu de eu chegar aqui no trabalho e ver ali uma mesa aí com 100 milhões em dinheiro aí. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Eu não sei como eu agiria. Então, graças a Deus, nunca chegou nesse nível. Nunca chegou nesse nível. Agora, para outras pessoas pode ter chegado. E a pessoa sucumbiu. Pode nem ter sido tanto dinheiro, pode ter sido menos, né? Falamos aqui um valor absurdo porque pode ter sido por menos. Mas eu não julgo, não é problema meu. Marco, mas eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa, os meus filhos. Né? Em algum momento da vida do homem, parece que os filhos se tornam mais importantes do que a esposa, né? É comum ele falar, nunca traí os meus filhos, os meus netos. A esposa, desculpa, a esposa parece que já, se fosse só ela, talvez, né, já, mas é o compromisso do homem, daquele que tem uma visão de casamento e família, né? Não é só a esposa, tem os filhos, tem os netos. Tenho muito a perder. Eu perderia muito. Como eu ia me olhar no espelho sabendo que eu fui covarde, tá? Mas Jesus fala que o desejo, o pensamento é igualmente pecado. Então não há motivo para ninguém. É claro que há diferença, não é o mesmo pecado. Jesus nunca disse que é o mesmo pecado. Aquele que cobiça, aquele que deseja, pecou. Não é o mesmo pecado daquele que foi lá e consumou. Mas é igualmente pecado, porque todo o pecado, todo o mal, ele surge dos desejos, dos anseios, das ambições do nosso coração. Então, em um outro momento, todos pecamos ou fracassamos. Ainda que nem todos, graças a Deus, tenham consumado todas as besteiras e insanidades que povoaram a sua mente e o seu coração em algum momento da sua vida. Porque, graças a Deus, tinha elementos para ajudar a pensar, a racionalizar, a decidir. Isso é absurdo, eu não vou fazer uma besteira desse porte, porque não agradará o meu Deus, porque pode destruir toda a minha vida e a vida de outras e outras e outras e outras pessoas. Se nós
quando nós paramos para refletir sobre a repercussão que um ato não pensado pode causar, né? Todos nós chegamos em casa muitas vezes e fala, meu Deus, eu devia ter dado mais atenção para aquela pessoa, não estava legal. Aí no dia seguinte, aí fulano, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Porque nós nem sempre conseguimos fazer o bem que desejamos fazer. Mas invariavelmente, o mal que não queremos fazer, acabamos fazendo. Então nós temos um advogado. E muito bom. Excelente. Causa ganha. A palavra que aos Hebreus, a palavra do escritor de Hebreus, que fica para o Espírito Santo a autoria da carta, como a autoria de toda a Escritura, porque nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, certamente alguém muito preocupado com a salvação do povo hebreu. Capítulo 4, versos 15 e 16. Pois não temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Jesus é em muito superior aos anjos. É o Filho eterno de Deus. Mas é também homem e igualmente homem. Muito embora nunca tenha pecado, ele viveu na condição humana e foi exposto a tudo que nos aflige, a todas as circunstâncias que nos afetam, a todos os males que nos levam à derrota, a todas as opressões que acabam nos humilhando. Ele sabe exatamente tudo que se passa, que pode se passar na mente, no coração, na alma do homem, da mulher que teme a Deus. Absolutamente tudo, porque em tudo ele foi tentado. Porém, ele não pecou, em tudo ele venceu. E na vitória dele sobre todos esses males, nós recebemos o poder para vencer. Ainda que tenha ocorrido o fracasso, que vai ocorrer, porque não tem como não ocorrer. Eu não quero entrar nos detalhes, ninguém precisa de, de, de grosserias de fatos e acontecimentos ou de uma subjetividade das habilidades, da capacidade de pensar, das sugestões que povoam a mente de todos nos dias de hoje, já eram nos dias do passado. Não precisamos ficar expondo, remoendo, não há necessidade. O que a palavra de Deus declara é que em tudo a que nós nos expomos, que podem nos trazer fracassos, derrotas, humilhações, constrangimentos, Jesus Cristo é vencedor e por isso ele advoga as nossas causas. Porque é em nome dele, é por ele que nós somos apresentados ao Pai. É através de Cristo que o Senhor Deus nos enxerga. Portanto, há esperança. Há razões para perseverar. Não há espaço para empolgação, para euforia, né? Porque se quiséssemos desenvolver uma vertente de espiritualidade com vistas a 2 ou 3 objetivos, aí seria uma coisa, mas nós estamos apresentando o texto, a doutrina, a verdade como ela é, deve abranger toda a nossa vida.
todas as áreas da nossa vida, todas as áreas do nosso ser, as nossas atividades externas e os poderes internos da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma. Tudo deve estar voltado para essa decisão, para esse compromisso. Aí vem todas as dificuldades às quais o próprio apóstolo se refere. E o que ele fez? Foi apedrejado, levantou e foi para outra cidade. Tentaram linchar, foi para outra. O barco afundou, sobreviveu, desceu, flutuou até a praia e seguiu em frente. Foi para Jerusalém, prenderam ele, ficou a Roma, foi lançado para Roma. Ele nunca parou, ele nunca desistiu. Não só ele, todos os outros apóstolos. Por que desistir de ser pai? Por que desistir de ser mãe? Por que desistir de ser marido? Por que desistir de ser filho? Por que desistir de ser servo de Deus? Por que desistir de ser santo? Ah, mas como você mesmo falou, isso já foi banalizado, ridicularizado. Tá, foi. Eu confesso, eu admito. A palavra piedade, santidade, santificação são alvo de chacota. Que seja. Ser fiel a Deus também é alvo de chacota. Ser temente a Deus também é alvo de chacota. Apresentar-se como cristão, como evangélico, também é ser alvo de chacota. Ah, você é igual aquele reverendo lá, o cara lá o do dinheiro, o do não sei o quê, o da propina, né? Eles fracassaram em algum momento. Esperamos, temos a confiança em Deus, se a disposição deles em relação à fé em Cristo Jesus for sincera, há esperança, há esperança. Mas o estrago está feito. O estrago está feito. E nós com isso? Não podemos permitir que o estrago feito numa vida ou através de uma vida seja justificativa para paralisarmos a nossa. Ah, eu vou desistir de tudo. De tudo o quê? O que você tem que realmente é seu? A vida nos foi dada gratuitamente. De fato, pertence a nós, que nós possamos chegar a essa conclusão tola e ridícula. Eu vou desistir de tudo. Você pode fugir às suas responsabilidades. Aí é decisão de cada um. Mas dizer assim, eu, eu joguei tudo fora. Você não jogou nada. Você só foi covarde. A palavra é essa. E tá aí uma palavra que não dá para brincar com ela. Não dá para brincar com ela. Ou aprendemos a perseverar, ou aprendemos a exercitar a nossa responsabilidade de fé, caminhando com o Senhor, numa vida de fé, de esperança, de perseverança, de amor a Deus, ou a palavra que acaba existindo é essa, foi covarde. Ser covarde, porque acovardou-se. No calor da batalha, fugiu. Fugiu do casamento, fugiu da paternidade, fugiu da maternidade, fugiu da responsabilidade do emprego, de trabalhar uma vida, fugiu, acovardou-se. Não quero ofender ninguém, não quero insultar, mas a verdade é a verdade. E se o ato de desistir, se o ato de não perseverar for sinônimo de acovardar-se, haverá uma repercussão eterna nesse ponto. Ah, mas a fé está confusa, as igrejas, as religiões. Por isso nós estamos falando de religiosidade, de espiritualidade no contexto de vida vivida pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Não estamos aqui atacando nenhuma religião, não estamos aqui atacando nem catolicismo, nem protestantismo, nem evangelicalismo, nem pentecostalismo, nem o ortodoxismo oriental.
não é nosso propósito, não é essa a nossa intenção, e passaríamos por mentirosos aos nossos próprios olhos, porque sabemos que Deus, de fato, nunca abandonou ninguém que traga consigo a marca de Cristo Jesus. Não importa o ambiente eclesiástico em que a pessoa está. Nós falamos dessa fragmentação da fé, da religião, e cada pedaço, né, cada caco fala, eu sou o vaso. Na questão religiosa é isso, né? O vaso está estilhaçado, está dividido em cacos, e cada caco se apresenta como o vaso inteiro. Não é assim. Não é assim. Ainda que estejamos ilhados, isolados, não tenhamos acesso, ou não tenhamos uma comunhão física, pela fé em Cristo Jesus, nós partilhamos da mesma bênção, da mesma expectativa, da mesma responsabilidade. Se o outro vai bem, se o outro vai mal, a responsabilidade é de cada um. A nossa é uma decisão que cabe a cada um de nós tomarmos. Eu estou apresentando as razões pelas quais nós podemos perseverar. Podemos nos manter firmes na decisão que iniciamos. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis em tudo aquilo que Ele nos prometeu. As frustrações, o desânimo, o desespero têm relação muito com as nossas expectativas em relação às promessas de Deus. Mas Deus não tem nenhum problema em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós que às vezes interpretamos, não diria mal, de maneira conveniente aos nossos interesses, ambições, projetos e propósitos, a palavra de Deus. Mas o que Deus prometeu, Ele cumpre de forma plena, absoluta e sábia. A palavra do anjo, a palavra do mensageiro de Deus, é uma palavra que tem sustentado a muitos, ou a todos, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Por isso você já é vencedor. Ainda que esteja cansado, aflito, desanimado, desesperado, levanta e segue em frente. A renovação vem sobre a vida daquele que entende que está à beira da morte, que precisa de ajuda, que precisa de resgate, que precisa de apoio. A vida espiritual que nos renova, que nos restaura, que nos coloca de pé, centrados, centralizados, voltados para o amor de Deus em Cristo Jesus. Ela se manifesta a partir do momento em que nós nos dispomos a nos submeter, a reconhecer que fracassamos. Mas o fracasso não é sinônimo de cristão. Pode ter levado aí um nocaute em algum momento, mas não há motivos para permanecer na lona. Então, é esse o ponto que nós estamos apresentando aqui, as razões para a perseverança. Motivos pelos quais podemos ter a certeza de que todo aquele que crê, todo aquele que busca, todo aquele que procura, com toda certeza encontrará em Cristo Jesus toda a disposição, toda a coragem, toda a manifestação do amor de Deus para que consiga viver uma vida de comunhão com o Pai, independente das circunstâncias nas quais esteja inserido. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, querendo Ele, retornaremos em breve para continuarmos o tema. Deus te abençoe.